Por 40 anos, a Alemanha dividida foi fronteira de um mundo dividido. A divisa entre as Alemanhas era a fissura leste-oeste, física, política e social. O Muro de Berlim impôs, brutalmente, dois modos de vida desiguais. Mas a indignação de 78 milhões de alemães superou a ordem mundial com ímpeto imparável, quase um milagre político. Em outubro de 1990, o leste foi absorvido pelo oeste e uma nova Alemanha surgiu. A rede internacional de vídeo dá as boas-vindas ao tour em vídeo da Alemanha. A Alemanha atual é definida por limites naturais. Ao norte, o Mar do Norte e o Báltico Suave. E ao sul, os formidáveis Alpes. A Alemanha faz fronteira leste com Polônia e Tchecoslováquia. E o rio Reno corre pela fronteira oeste da Alemanha. As fronteiras da Alemanha vaguearam pelos mapas do norte da Europa ao longo dos séculos, inchando e encolhendo as fortunas e atitudes de uma cultura que era agressiva e artística, mas nunca dócil. Embora a antiga Alemanha Oriental constitua apenas uma fração do país unificado, ela compreendia o cerne da nação, cidades e vilarejos históricos e o local de nascimento de ideias que revolucionaram o mundo. Um terço do país unificado, ela continha o coração da nação, cidades históricas e o berço de ideias que mudaram o mundo. No oeste da Alemanha, há notáveis centros industriais, cidades restauradas e maravilhas culturais. O berço da história alemã é aqui, onde os Alpes cedem a um cenário mais acolhedor. Neste vale do Lago Constança, acharam-se vestígios de habitações da Idade da Pedra. Construídas em estacas, como estas, para proteção contra homens e feras. Outras tribos deixaram cemitérios de pedra no norte da Alemanha, na Charneca ao sul de Hamburgo. Na época de Cristo, os romanos expandiram seu império até o Reno e o Danúbio, trazendo nova sofisticação cultural. Tecnologias de construção, como pisos aquecidos, eram desconhecidas das tribos germânicas da época. Muitos postos avançados romanos, em travessias de rios e rotas comerciais, evoluíram para cidades modernas como Colônia, Mainz, Ratisbona, Trèveris e Viena. Mil anos após os romanos, ruínas de castelos ainda pontilham a paisagem em vários locais. São testemunhos fortes do passado alemão, quando as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico precisavam ser defendidas. Cavaleiros medievais construíam castelos robustos em penhascos para proteger a si e aos seus súditos. Dessas posições elevadas, os cavaleiros podiam avistar mercadores e cobrar-lhes pedágios. Com o fim da Idade Média, alguns cavaleiros viraram salteadores, roubando caravanas e mercadores ricos. Assim, os moradores construíram fortificações para se protegerem, como os cavaleiros faziam. A praça, com a igreja e o Rathaus, ou prefeitura, se tornou o centro das cidades em crescimento. Inicialmente, mercados regionais eram só em feriados religiosos, mas logo foram semanais, tornando as cidades emergentes, ricas e autônomas. Atualmente, mercados funcionam à sombra de igrejas e catedrais, sendo centro de reunião e comércio para agricultores, artesãos e artífices.
Em cidades alemãs, a Idade Média vive. Não é uma história empoeirada, mas uma presença viva com tradições antigas. Não um museu morto, mas um mundo dinâmico, onde as pessoas vivem e trabalham. E o passado é parte natural do presente. Nessas cidades pitorescas no centro do país, o curioso convive com o comum, e as casas medievais se adaptaram à vida moderna. Pode parecer um livro pop-up, mas desabaria como um? De jeito nenhum, diz o chefe de obras de Ausfeld. A antiguidade de uma habitação não oferece absolutamente nenhum risco à segurança. A estrutura de madeira é tão superdimensionada, em comparação com o que é realmente necessário, que se poderia remover metade das vigas com segurança sem enfraquecer a estrutura. As vigas tortas e inclinadas que você vê em casas antigas não eram assim originalmente. Elas se deformaram com o tempo, pois a madeira é um material vivo. Quando restauramos casas, ocasionalmente temos que desmontá-las até a estrutura básica e repará-la primeiro, antes de podermos começar a restaurar o interior e o exterior. Na Idade Média e até mesmo no Renascimento, as pessoas viviam numa cidade cercada por uma muralha, então não podiam simplesmente expandir-se como faríamos hoje. Viram como as ruas são estreitas, muitas vezes com menos de 2 metros? Então, para ganhar espaço dentro das casas, eles faziam o andar de cima se projetar sobre o de baixo. Ao construírem um andar por vez, com o andar de cima repousando sobre o inferior, puderam fazer os quartos superiores maiores. Aquela figura ali na esquina da Praça do Mercado foi esculpida diretamente na viga estrutural. Na verdade, é a estátua do prefeito da época. Esse tipo de escultura e ornamentação decorativa é muito típico de casas construídas durante o período barroco. Estruturas de madeira foram o método principal por séculos, variando conforme a região. No norte, tijolo é o enchimento comum entre as vigas. Para os telhados, ardósia, telha de barro ou colmo grosso são comuns no norte da Alemanha. Mas nenhum telhado de colmo é mais aconchegante que aqui na Floresta Negra. As florestas alemãs, e a Floresta Negra acima de tudo, são o material de que são feitos os contos de fadas com lobos, veados, sapos encantados e gnomos. Os sons desta floresta chegam ao mundo exterior nas asas de um cuco. Desde o século XVII, eles são entalhadores aqui. Seus relógios de cuco mecânicos cativaram o mundo. Hoje, lojas especializadas criam não só relógios em massa, mas também obras cinéticas artesanais notáveis. Essas figuras dançantes não são apenas uma imaginação romântica do passado, mas como grupos folclóricos em toda parte, especialmente na alegre e autêntica Alta Baviera, onde alemães e austríacos partilham uma herança comum.
Estes trajes também aparecem nas fachadas de casas pintadas, especialidade da área. Os alemães embelezam suas casas com floreiras nas janelas, mas em lugar algum, os frescos das fachadas Luftomalerei encantam mais do que aqui nos Alpes. Às vezes é difícil saber onde a realidade acaba e a fantasia pintada começa. Os temas são tão criativos quanto os contos de fadas alemães. Talvez seja algo no ar dos Alpes da Baviera que inspira esse povo sociável com um talento para as artes criativas e alegres. O filho de um pintor dessas casas é um escultor em Mittenwald, sua cidade natal. Aqui, Stephen Pfeffer está transferindo a forma de um pequeno modelo esculpido para uma escultura de madeira muito maior, cinzelando seus contornos para entalhe. Em Mittenwald, a fabricação de violinos se destaca. Aqui, a escola alemã de luteria forma mestres como Anton Mahler. Como todos os mestres, ele começou na escola de ofícios por 3 anos e meio, depois trabalhou como aprendiz por 5 anos, assim como agora tem um aprendiz. Ele mesmo toca violino? Ah, claro, mas diz que não tem tempo suficiente. A fabricação de violinos é arte e ofício. Anton Mahler explica por que leva 160 a 180 horas, espalhadas por meses, para construir um violino. A construção de um violino envolve muitas operações diferentes. Cada parte inicia como um pedaço de madeira maciço que é trabalhado com ferramentas mais finas. No fim, usa-se apenas um raspador fino e lixa. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que um violino é curvado não só por fora, mas também por dentro. Podemos ver um bom exemplo aqui neste fundo de uma viola. Ele precisa ser fino para poder ressoar, mas a espessura exata depende do julgamento do luthier. No final, é isso que realmente determina se o violino terá um bom som ou não. O braço é de madeira maciça. Primeiro, o contorno é cortado com muita precisão, depois o tampo e, por fim, a voluta é esculpida. Fica assim, uma desbastada e uma finalizada. A voluta é só decoração. É uma das poucas coisas que pouco interfere no som. Anton Mahler constrói para ser perfeito e para durar. Essa atitude alemã, enraizada na história, é bem visível na arquitetura do país. Os estilos arquitetônicos, e em especial das igrejas, são um reflexo da consciência do povo, da igreja e do Estado, que muitas vezes eram uma e a mesma coisa. Hoje, em muitas cidades, igrejas antigas são cercadas por áreas de pedestres, ideais para compras, passeios e apresentações de artistas. As igrejas românicas, por volta do ano 1000, são as primeiras de estilo alemão. Eram erguidas por dinastias imperiais, como Carlos Magno e Otão. Com sua massividade robusta, são verdadeiros castelos de Deus, símbolos de um império que derivou seu poder e unidade de Roma.
As limitações tecnológicas da época, como paredes grossas, janelas pequenas e arcos arredondados, são usadas para proclamar o poder e a confiança do período. Inicialmente, os tetos eram planos e limitados, mas a Catedral de Speyer, com suas abóbadas de berço, permitiu um interior muito maior. Em 1080, o rei Henrique IV iniciou a reconstrução, mas foi excomungado pelo Papa pela nomeação de bispos e abades, não podendo ser enterrado em sua igreja. O filho de Henrique mais tarde conseguiu anular a proibição e, no enterro do rei, celebrou concedendo aos cidadãos de Speyer isenção de impostos sobre herança e direito de cunhar moeda. Até hoje, quando um novo bispo é eleito em Speyer, essa bacia em frente à catedral é enchida com vinho para todos. A Catedral de Bamberg é românica na sua compacidade, mas as torres, erguidas anos depois, já mostram a influência do gótico, em pleno florescimento na França na época. A arquitetura gótica só prosperou na Alemanha com a influência da nova classe média e guildas de artesãos. Com arcos ogivais, o gótico permitiu maior liberdade construtiva, criando edifícios mais altos, amplos e gloriosos. Janelas maiores e luz solar, filtrada por vitrais, fluíam entre os pilares esguios. Colunas internas, altas e fortes, e arcobotantes externos, parecendo leves, trouxeram elegância à arquitetura, permitindo ao construtor expressar sua visão medieval do mundo. O fervor religioso inspirou feitos ousados na tecnologia e resultou em monumentos a Deus e à mente humana. A abertura rendilhada da torre da Catedral de Freiburg é um exemplo particularmente belo de um design arrojado tão bem executado que resistiu a séculos de guerra, vento e intempéries. Essas catedrais imponentes eram o elo entre as aspirações da alma e o cotidiano. E ainda hoje, elas se erguem sobre as paisagens urbanas, monumentos eternos à inspiração espiritual da humanidade. Tetos abobadados com suas chaves possibilitaram edifícios góticos. Com a construção rotineira, os tetos ficaram mais ornamentados. A influência do Renascimento italiano fez-se sentir. Na Alemanha, edifícios ficaram mais horizontais, mas o Renascimento nunca foi arte alemã. Monarquia absoluta e era da razão geraram o Barroco. O estilo de Luís XIV simbolizava poder, sendo imitado pelos príncipes alemães. Este estilo é visto em castelos como Würzburg, Schwetzingen ou Nymphenburg, onde o design exibe o poder inatacável do Estado. Até a natureza dos jardins foi subordinada à sua vontade e à razão. Os estilos exuberantes do barroco tardio e seu desdobramento, o rococó, eram perfeitos para o sul católico da Alemanha,
onde a reforma, com austeridade e trabalho, não era bem aceita. O ornamentado tornou-se lúdico e leve. Pintura e escultura fluíam uma na outra como um cenário, e a redondeza simétrica deu lugar a curvas e contracurvas alegres. A Revolução Francesa pôs fim abrupto a essa arte alegre. No início do século XIX, a Alemanha redescobriu a antiguidade clássica. Em Munique, rei Ludwig I construiu uma grande praça grega. Essa renovação deu a Munique o apelido de Atenas sobre o Isar. O neto de Ludwig II fugiu para um mundo irreal de romantismo que revivia o heróico passado germânico, com lendas e mitos medievais. Ludwig teve uma infância isolada no castelo de Hohenschwangau. Aos 18, ele teve que assumir as responsabilidades de um rei. O jovem monarca afastou seus ministros ao convocar para sua corte Richard Wagner, banido de Dresden por atividades revolucionárias. Com Wagner, ele sonhou recriar o mundo medieval. Em frente ao seu castelo de infância, ele ergueu Neuschwanstein, sua visão do esplendor medieval. Em uma rocha de granito, foi desenhado por um cenógrafo. Este castelo é o castelo medieval na imaginação das crianças. O castelo levou 18 anos, mas nunca foi terminado. O trono ficou vazio. Wagner virou um embaraço político e teve que sair da Baviera. O rei recolheu-se à solidão de suas amadas montanhas. Passeando em seu trenó pela noite, ele próprio se tornou um mito. Mais do que nunca, ele se concentrou em construir. Em um belo vale perto de Oberammergau, ele ergueu Linderhof, uma joia rococó em jardins franceses. O resto do parque ficou natural, exceto uma gruta artificial com um lago de fantasia e um barco bem ornamentado. Disse que, nas noites quentes, o rei fumava narguilé no trono de pavão do pavilhão mourisco, adquirido da exposição de Paris. A extravagância e excentricidade do rei levaram a um processo para declará-lo insano. Em seus últimos dias, foi confinado no castelo de Berg, no lago Starnberg, afogando-se em circunstâncias misteriosas. Só 50 anos depois, a loucura tomou a Alemanha. O Império Nazista não deixou monumentos memoráveis. O que resta da grandiosidade de Hitler, como seu grandioso palanque em Nuremberg, é tomado pelas forças duradouras e misericordiosas da natureza. Quanto ao resto de Nuremberg, a cidade é um ótimo exemplo da vitalidade com que a Alemanha curou as feridas da guerra. Não remendada, mas restaurada meticulosamente onde o passado exigia respeito, e ousadamente reconstruída do zero, onde só restavam escombros. O Pátio dos Artesãos se integra ao entorno, monumento vivo do passado medieval de Nuremberg. A cidade é famosa há séculos pelo seu artesanato, que vai de esculturas góticas a brinquedos e objetos de estanho, têxteis, cerâmica e, de uma forma muito especial, o Lebkuchen. Todos amam o pão de gengibre de Nuremberg, assado como na Idade Média, no mesmo forno e com os mesmos ingredientes. A massa tem mel fervido, farinha, cidra e especiarias.
Não leva gordura, ovos ou açúcar. Mel era o único adoçante quando esses bolos foram feitos. Gordura era rara, então usavam avelãs moídas para não grudar na assadeira. Há um padrão de cidra e amêndoas que é posto em cima antes da assadeira ir ao forno a lenha. Quando sai, ainda quente, toda a fornada recebe uma cobertura. Finalmente, quando está morno, é cortado, colocado numa caixa e, provavelmente, comido na hora. A Alemanha é o paraíso para quem ama a arte da panificação. De pães escuros a claros, bolos, doces, pãezinhos, biscoitos e tudo mais, salgados, apimentados ou doces, sempre frescos e deliciosos. Mas, quando o assunto é doce, nada se compara ao marzipan, uma guloseima tão saborosa e popular que é exportada daqui de Lübeck para o mundo todo. Em sua forma base, maçapão tem receita simples, pasta de amêndoas e açúcar. Mas o que mãos e máquinas habilidosas fazem com ele beira o milagroso, pela sua aparência tão real. Só ao morder esta linguiça bávara, chamada Weisswurst, é que se sabe se é feita de marzipan, como é o caso, ou se é a verdadeira, feita de vitela. Salsichas são paixão alemã, estão por toda parte, gordas, finas, longas, curtas, quentes, frias, em casa, fora, como lanche ou refeição principal. Salsichas são tradicionalmente acompanhadas de cerveja. Toda cidade na Alemanha, de norte a sul, leste a oeste, tem ao menos uma cervejaria local. Pequenas cervejarias, como a de Ausfeld, são o orgulho da cidade. Não produzem muito, mas os mestres cervejeiros se orgulham de seu conhecimento, dos ingredientes naturais e do produto, e exibem suas instalações impecáveis. O mundo celebra a cerveja de uma forma suprema. Em Munique, é chamada de Die Wiesen, o Prado. Para o resto do mundo, é Oktoberfest. Tem-se a sensação de que o ano em Munique culmina neste paraíso bávaro, o mais alegre, colorido e animado de todos os festivais folclóricos.
Carroças de cerveja puxadas a cavalo desfilam. Traziam toda a cerveja. As carroças não bastam para os 5 milhões de litros de cerveja para satisfazer o apetite dos 6 ou 7 milhões de visitantes, que ainda consomem 76 bois inteiros assados e 700 mil frangos em 2 semanas. Contudo, o festival não se resume apenas à cerveja, bois assados e à alegria contagiante do papá. Há muito mais a ser explorado e apreciado. Fora das tendas de cerveja, o campo se ilumina com atrações e diversões tradicionais e tecnológicas. A criança em cada um pode girar, rodopiar e rodar noite adentro. De forma revigorante, Munique dança ao som de uma melodia única, um tanto descompassada do resto do mundo, um pouco pitoresca, como as figuras do seu carrilhão na prefeitura. Munique se descreve como a metrópole com coração, e é assim que deseja ser percebida, com o coração, sentidos e alegria. Apesar de toda a sua disposição alegre, Munique é uma metrópole sofisticada com um passado glorioso, uma cidade que se orgulha de ser um centro cultural, com uma arquitetura grandiosa, lojas requintadas e museus de arte soberbos. De todos os museus de Munique, um é muito especial. O Museu Alemão, o maior museu interativo de tecnologia do mundo. Só as 30 exposições principais dão 16 quilômetros. Ele coloca as ciências naturais e a tecnologia ao alcance dos visitantes, desde os primórdios até as visões do futuro. Quem sabe quantas crianças sentiram pela primeira vez a maravilha da descoberta e a curiosidade da investigação aqui neste lugar, e depois se tornaram líderes na tecnologia alemã, criando produtos respeitados no mundo todo, tanto pelo nível de excelência técnica quanto pelo padrão de qualidade. A Alemanha é uma nação em movimento. O sistema de transporte é extenso. A autoestrada Autobahn é conhecida mundialmente por comerciais de carros. Aqui não há limites de velocidade.
trens rápidos deslizam pelo campo. Frankfurt é um centro aéreo internacional e hub de voos domésticos. É cerca de 1 hora de voo até Berlim, com transporte aéreo constante. Até 1989, Berlim era como irmãs em lares diferentes. O leste foi entregue aos russos. Berlim Ocidental, ocupada pelos EUA, britânicos e franceses no final da Segunda Guerra, foi nutrida pela riqueza dos aliados. Os 3 setores viraram uma cidade moderna e movimentada, ilha de livre iniciativa em meio a território comunista. Seu centro é Kudamm, de Kurfürstendamm. A larga avenida, centro do entretenimento nos anos 20. É cheia de lojas, hotéis e restaurantes chiques. A avenida é um mostruário do luxo ocidental. Observar pessoas é um esporte de primeira, com espectadores relaxando em cafés e desfrutando cervejas locais. Mas o passado difícil de Berlim fica logo ali. O leste da Kudamm tem a imponente torre da Igreja Kaiser Wilhelm, um memorial da destruição na Segunda Guerra Mundial. O estilo e dimensões das ruínas remetem à grandeza imperial. Berlim foi capital da Prússia, governada pelos Hohenzollern. Construída em 1890 por Guilherme II, último imperador alemão. Ele levou o país à Primeira Guerra Mundial, mas abdicou no final. Ao contrário da vida agitada em Berlim Ocidental, sua irmã distante vivia na sombra, logo ali. Berlim Oriental, controlada pelos russos no fim da Segunda Guerra, estabeleceu ordem social distinta. Mais de 40 anos de comunismo foram um mestre severo. Melhores condições de vida no oeste geraram êxodo constante de Berlim Oriental. Era embaraçoso e uma perda real de mão de obra. Em agosto de 1961, os alemães orientais reforçaram a linha de arame farpado que dividia a cidade. O Muro de Berlim simbolizou um mundo dividido. Terra de ninguém da Guerra Fria. O Checkpoint Charlie, uma passagem vigiada entre leste e oeste, ficou famoso por histórias de espionagem. Mas o muro prendia os berlinenses orientais e impedia a prosperidade. Em novembro de 1989, a raiva reprimida explodiu. As marteladas contra o muro ecoaram num movimento de massa. De repente erguido, o muro começou a ruir. Os picaretas do muro lascavam o comunismo e os comunistas não resistiram, admitindo o fracasso com cautela. Há um museu perto de onde ficava o Checkpoint Charlie. O Museu do Muro expõe artefatos criativos de tentativas heróicas de fuga para o Ocidente, como aviões caseiros. Assentos escavados para esconder bebês. Alguns lograram, muitos falharam. Um ano após as marteladas começarem, uma ideia que poderia parecer um sonho risível se tornou realidade. Berlim se tornou uma cidade e a Alemanha dividida foi unida. O Portão de Brandemburgo, um monumento de colunas, símbolo de passagem e boas-vindas, foi, ironicamente, uma barreira na Guerra Fria. É, de fato, um portal para o coração de Berlim. Construído em 1789, inspirado no Propileu de Atenas. Com a reunificação alemã, o portão simbolizou a restauração do país. Seu design proclama ideais de liberdade e dignidade, prevalentes quando Berlim era centro do iluminismo europeu.
Do portão, estende-se a principal via da cidade, a Unter den Linden. É uma avenida imponente com tilhas plantadas em 1647. É a avenida histórica de Berlim, com imponentes edifícios cívicos. Momentos dramáticos da história alemã ocorreram aqui. Séculos se passaram e o passo de ganso prussiano ecoou pela avenida. Em 1700 vieram os exércitos de Frederico o Grande. Ele encarnava o espírito prussiano de ordem e ideais. No século XVII, guerras sangrentas quase arruinaram seu país, mas Frederico foi vitorioso. Seu território cresceu, tornando a Prússia o estado mais progressista da Europa. O século seguinte trouxe esplêndidos desfiles de imperadores e, por fim, os implacáveis nazistas. Soldados da Alemanha Oriental. Antes da reunificação, soldados do Exército Popular da Alemanha Oriental trocavam a guarda na Neue Wache. Os velhos uniformes são relíquias, vendidos como souvenirs. Na Unter den Linden fica o Palácio da República, ex-sede comunista da Alemanha Oriental. Sede do governo e cultura, continua sendo um centro de artes. Os berlinenses o apelidam de loja de lâmpadas pelas inúmeras luzes internas. No espírito lúdico, o palácio também abriga outro passatempo popular, um boliche em seu porão. O som dos pinos caindo ecoa da pista de boliche no porão. Com a reunificação, há orgulho renovado na perseverança de Berlim em superar a guerra. Próximo ao palácio, a imponente e artística Catedral de Berlim é novamente um marco popular. Construída no século XX para ser a Igreja do Imperador, sua finalidade durou pouco, pois a Alemanha se tornou república em 1919. É um milagre que a Igreja de Nicolau, a mais antiga de Berlim, tenha sobrevivido aos perigos da história. Foi feita fortaleza. Durante o regime comunista ateu, virou museu. Esta área era o centro da cidade velha e, com muito cuidado, o bairro foi restaurado à sua aparência de virada do século. Como em outros bairros, um bar de esquina nunca está muito longe. Perto, a restaurada Platz der Akademie é para muitos a praça mais bela de Berlim. É ladeada por duas cúpulas históricas, e entre elas está o Teatro Nacional, hoje uma sala de concertos. Toda a cidade tem um ponto central. Em Berlim Oriental, era a Alexanderplatz, que chamam de Alex. Esta área foi quase destruída na guerra, mas hoje não parece. É um ponto popular para compras e passeios. A fonte é ponto de encontro, mas o marco da praça é esta torre de televisão. Um restaurante giratório a 150 metros de altura era um ponto ideal para espiões e sonhadores. De lá, era possível ver além do muro, o Oeste Proibido. As cidades tinham algo em comum: talento para sobreviver. A história mostra o gosto tenaz de Berlim pela vida. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes as luzes. O paradoxo foi mais confortável em Berlim, nos
a sexualidade selvagem de Marlene Dietrich, a mente brilhante de Albert Einstein, a música de Kurt Weill para a imensamente popular Ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht. Berlim, nos anos 20, era uma cidade apaixonada, onde luxúria e intelecto se misturavam, festejavam e refletiam. As imagens cinéticas de artistas como Wassily Kandinsky, Max Beckmann e outros refletiam a época. Nos anos 20, Berlim era frenética, agitada demais para dormir. Atrás dos cabarés com sátiras mordazes, as vielas estavam cheias de garrafas vazias, mas havia um toque de desespero nessa febre. A imprudência era movida por turbulência política. Ao fim da Primeira Guerra, a vida em Berlim foi reduzida a uma amargura crua. Um governo coeso ainda estava por surgir. Foi a época da República de Weimar, uma tentativa fracassada de democracia. Fascistas e comunistas combatiam nas ruas. Nos anos 30, em Berlim, ricos industriais lucravam, enquanto desempregados imploravam nas ruas. O submundo prosperava. Dessa loucura, um homem percebeu que poderia tomar o poder explorando a raiva e a desconfiança da época. Com uma combinação de impiedosa determinação e astúcia, Adolf Hitler subiu ao cargo de chanceler e se estabeleceu no Reichstag, prosseguindo para se consolidar como um ditador com poder total. Nenhum outro edifício é tão marcado pela história alemã. Construído nos anos 1890 para o parlamento alemão, seu design já revelava o expansionismo, a hierarquia social e o poder militar da sociedade. A ambição prussiana pálida perante a brutalidade de Hitler. Nos 12 anos em que governou do Reichstag, até o exército russo ocupar o edifício bombardeado, dezenas de milhões morreram. Um deles foi Adolf Hitler, que se suicidou num bunker próximo. 20.000 soldados soviéticos morreram em Berlim. Um memorial a eles fica perto do Reichstag. Os soldados mantêm uma guarda de honra desde o fim da guerra. A geração mais velha recorda. Em Berlim e na Alemanha, há mais mulheres do que homens, mas as novas gerações são despreocupadas. Menos sobrecarregados pela história, suas posturas relaxadas contrastam os ideais rígidos do passado. Há lembretes por toda parte. Aqui, no Estádio Olímpico, Hitler comandou em 1936 para milhares. Jesse Owens, afro-americano, humilhou Hitler em seu campo. Owens ganhou 4 ouros e foi o atleta mais memorável dos Jogos. A rua que leva ao estádio agora se chama Jesse Owens. Mais tarde, a Alemanha Oriental seguiu a ideia de que o sucesso no esporte indicava superioridade ideológica. Em Berlim Ocidental, crianças desfrutavam piscinas olímpicas, mas no leste, os mais talentosos eram treinados em escolas estatais. A pequena Alemanha Oriental começou a ganhar prêmios desproporcionais em competições internacionais. A competição leste-oeste não era nada desportiva. Este memorial celebra a Ponte Aérea de Berlim. Em 1948, os soviéticos cercaram Berlim Ocidental para isolá-la. Por 11 meses, pilotos aliados abasteceram a cidade. 250.000 voos trouxeram 2 milhões de toneladas. 75 aviadores morreram antes que os soviéticos encerrassem o bloqueio e desistissem de Berlim. A República Alemã Oriental foi formada logo depois. Berlim Ocidental seria sempre um foco de tensão.
Após o Muro de Berlim, John F. Kennedy veio entregar uma mensagem em Berlim. Homens livres, onde quer que vivam, são cidadãos de Berlim. E, portanto, como um homem livre, tenho muito orgulho nas palavras Ich bin ein Berliner. O presidente do EUA fez o discurso famoso em 26 de junho de 1963, na prefeitura de Schöneberg. O Centro Europa, um brilhante shopping, representa as vantagens dos berlinenses ocidentais, mesmo a 160 quilômetros do resto do país. Um relógio de água enorme fascina os compradores. Essa era a atmosfera de fartura que atraía as pessoas do leste quando o muro abriu. Os padrões de vida em Berlim Oriental eram mais espartanos e a indústria, 20 anos atrasada. Hoje, os mal falados carros do leste de plástico misturam-se com os Mercedes. Há um bom transporte público, mas o trânsito aumentou muito desde a unificação. O rio Spree, ao atravessar Berlim, envolve uma grande ilha cultural. 5 museus daqui são do século XIX, época que a arte era religião. O Pergamon Museum possui maravilhas arquitetônicas de civilizações antigas. Na verdade, há lembretes pela cidade de que a sensibilidade estética sempre foi apreciada. Os parques têm belos jardins e locais encantadores. Por exemplo, o Palácio de Charlottenburg, residência de verão de 300 anos da realeza. A corte prussiana apreciava ambientes artísticos graciosos, apesar de sua dedicação a valores rígidos. Berlim vive 24 horas por dia. É esperado que moradores e visitantes de uma cidade cosmopolita encontrem refeição e entretenimento a seu dispor. Restaurantes e clubes ficam abertos até de manhã, com ônibus a noite toda. A 26 quilômetros de Berlim, fica a bela Potsdam. Foi a principal guarnição prussiana, lembrada como um marco mais recente. Na Cecilienhof, Casa Tudor, os vitoriosos dividiram a Alemanha derrotada no fim da Segunda Guerra. Em 1945, Churchill, Truman e Stalin reuniram-se e dividiram a Alemanha. O Tratado de Potsdam foi assinado nesta mesa, tornando-se o projeto da Guerra Fria. Outro marco de Potsdam é o Castelo Sanssouci de Frederico. Construído em 1745, foi o refúgio do solitário rei que, livre das guerras, ia para seu castelo sem preocupações. O ambiente reflete o amor de Frederico por arte, música e filosofia. O rei frequentemente recebia Voltaire, o filósofo francês, com longas noites de conversas, boa comida e música de flauta de sua autoria. Nesta terra de invernos rigorosos, Frederico cultivou frutas de clima mediterrâneo ensolarado. Nichos foram embutidos na colina sob o castelo. Em portas de vidro,
cresciam citrinos, videiras e figueiras. A admiração de Frederico pela cultura francesa se reflete no design do Parque Sanssouci. Há surpresas, como uma casa de chá chinesa delicada, oculta entre castanheiros e faias. Mas essa decoração chinesa virou moda nas cortes europeias do século XVIII, mesmo na austera Prússia. A companhia destes cortesãos chineses teria dissipado as preocupações de Frederico. Em ouro, o pavilhão é chamado de Palácio do Sol. A antiga Alemanha Oriental é bela e variada. Um de seus tesouros é a costa do Báltico. Costa selvagem e isolada. Seguindo a tradição, o povo local ainda vive do mar. Após um dia árduo, os homens se abrigam em Sassnitz, uma cidade em Rügen. Meu nome é Thomas Buch e tenho trabalhado neste local por aproximadamente 3 anos. Existem horas fáceis e também as mais difíceis. É mais difícil no inverno. Quando há neve e gelo, e há horas boas no verão, o trabalho é prazeroso. Pescadores navegam deste porto há 700 anos. No século XIII, integrava a Hansa, Federação de Cidades Marítimas e Mercantis, como Hamburgo, Lübeck e Gdansk. A cooperação protegeu e prosperou o comércio das cidades. O porto de Rostock é a âncora de sua economia, o maior e mais movimentado do Báltico alemão. O centro da cidade é fechado a carros, para que visitantes e compradores possam passear tranquilamente. A universidade local é a mais antiga do norte da Europa. Fundada 50 anos antes de Colombo, uma fonte homenageia seus patronos originais. Perto de Rostock fica Warnemünde, uma cidade portuária que se volta para o lazer na água, não para o trabalho árduo. Um porto para barcos, cais e praias de areia branca o tornam um lazer favorito. Este abrigo de Vimy, que protege do sol, do vento e das preocupações da vida, encontra-se nas praias do Báltico. A oeste, Kühlungsborn. É outro resort assim.
uma antiga estação mantém viva uma era passada. O trem ainda parte de hora em hora para a vizinha Bad Doberan, como faz há muitos e muitos anos. É um milagre encontrar o mosteiro em Bad Doberan, intacto, tal como no século XIII. Pertenceu à casa dos duques de Mecklenburg e a outros reais proprietários. O estilo gótico de tijolos alcança uma surpreendente delicadeza. O sul da antiga Alemanha Oriental é mais populoso e industrial. Leipzig, na Saxônia, é um centro da história artística e cultural alemã. Na Europa medieval, todos os caminhos levavam a Leipzig, que continua um dos centros comerciais mais importantes da Europa Central. É a cidade da música e literatura. O primeiro método de notação musical foi inventado aqui. Aqui nasceu o grande compositor Richard Wagner, cujas marchas orgulhosas são tão alemãs e sua primeira ópera encontrou público. A orgulhosa tradição musical de Leipzig vive na ópera, na Karl-Marx-Platz. A famosa Orquestra Gewandhaus se apresenta lá desde 1781. Leipzig possui mais um santuário musical. A música criada na Thomaskirche ecoou por todo o mundo. Johann Sebastian Bach foi mestre de coro por 27 anos aqui, até 1750. Também professor no Colégio de Rapazes, o incomparável compositor jaz nesta igreja. Em Leipzig, governantes e mercadores apreciavam as coisas boas da vida. A cidade foi muito bombardeada na Segunda Guerra, mas há exemplos da antiga glória. A prefeitura de 1556, com fachada renascentista. Em 1900, um novo paço foi erguido sobre um castelo medieval. Seu estilo eclético, românico e renascentista lembra a glória inicial da Alemanha sob o Sacro Império Romano. Na Medler Passage, compram com estilo a adega Auerbach, fundada em 1525. Tornou-se mundialmente famosa como cenário da epopeia Fausto, de Johann Goethe. Mefistófeles fala a Fausto sobre os festeiros da adega. Acima de tudo, parece-me que precisas de uma companhia bastante alegre para perceber que a vida pode ser muito divertida. Para dizer o mínimo, as pessoas aqui fazem de cada dia uma festa. Com pouca sagacidade e grande barulho, elas dançam em seus trilhos como gatinhos com o rabo. Quando a ressaca não os aflige e seus créditos persistem, eles não se importam e bebem e gritam.
Goethe, estudante de direito em Leipzig, frequentava o Auerbach Keller. Era um jovem bem rebelde. Aqui, mais uma prova de que um bom ponto de encontro nunca sai de moda. O Kaffeebaum é péssimo para uma dieta. Serve cozinha alemã tradicional desde 1694. Bolinhos, croquetes de batata, veado com frutos silvestres. Os fantasmas de grandes gênios pairam neste café. Goethe, os compositores Wagner e Robert Schumann, e o dramaturgo Lessing. Um dos grandes marcos na história religiosa iniciou em Wittenberg, como tantos grandes eventos, por um homem questionando a autoridade. Em 1517, um monge afixou as 95 teses na Schlosskirche. O monge, Martinho Lutero, afixou um aviso para debater práticas católicas. Ele explicou o dilema que sentia como clérigo. A doutrina da igreja corrompeu-se tanto que impedia a adoração pura. Finalmente, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o homem justo vive pela dádiva de Deus. O justo viverá pela fé. Naquele momento, senti ter renascido e adentrado os portões do paraíso. A igreja excomungou Lutero, mas ele foi desafiador. A reforma começou, dividindo católicos e protestantes. Lutero jaz perto do altar da igreja do castelo de Wittenberg. Muitos veem o campo alemão coberto por florestas negras, lar dos personagens dos contos dos irmãos Grimm. As misteriosas montanhas Harz encaixam-se nessa imagem. As florestas são escuras e vilas rústicas aninham-se em vales estreitos. Diz a lenda que Brocken, a montanha mais alta, era ponto de encontro de bruxas, não de contos de fadas. No sopé das montanhas Harz fica a cidade de Quedlinburg. Ainda mergulhada nos sonhos da Idade Média, é famosa pelas suas casas de madeira do século XIII. Embora poupada à guerra, Quedlinburg não envelheceu bem, mas está na lista de Patrimônio Mundial da Unesco e a sua restauração está em curso. Pequenas cidades alemãs oferecem relaxantes fins de semana em parques. O campo alemão não seria o mesmo sem castelos. Wartburg data do século XI. É um favorito alemão, rico em lendas do bem e do mal. A condessa Isabel, filha do rei húngaro, viveu aqui. Jovem viúva, dedicou-se aos doentes e pobres, canonizada após sua morte em 1231. Lutero se refugiou no castelo após ser banido. Ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão aqui.
As tradições são revividas na Praça do Mercado. Erfurt foi um importante centro comercial medieval na Alemanha, por estar na Via Régia, uma antiga rota romana, ou seja, era um foco de livre iniciativa. Após a dissolução da Alemanha Oriental, empresários locais redescobriram suas raízes e pequenos negócios surgiram da noite para o dia. Até soldados soviéticos na antiga Alemanha Oriental, agora pagos em marco alemão, juntam-se aos compradores. Torres de 100 igrejas e mosteiros dominavam o horizonte de Erfurt. Muitas sobreviveram aos anos comunistas. Detalhes das esculturas de portais são belos tesouros de arte do seu passado. Perto fica Weimar, santuário do classicismo alemão e lar de grandes mentes alemãs, Goethe e Friedrich Schiller. Um monumento a esses brilhantes heróis culturais fica em frente ao Teatro Nacional, onde Goethe foi diretor. Mais tarde, Liszt e Strauss atuaram como maestros do teatro. A tradição do bom teatro ainda floresce, como visto nesta apresentação de Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. Goethe foi a Weimar em 1775, tutorar um jovem duque. Com a sua chegada e a de Schiller, a cidade ascendeu culturalmente. O castelo do duque ainda tem uma vasta coleção de arte com obras de Dürer e Cranach. A influência de Goethe é presente. Poeta, crítico, pintor, jornalista, estadista, um gigante da literatura mundial. A vida particular deste renascentista revive na casa onde viveu de 1782 até morrer 50 anos depois. A decoração é de bom gosto, no estilo classicista que era popular entre a burguesia. Nesta mesa, o grande pensador trabalhou até de manhã. Sua mesa para receber convidados ainda está aqui. Goethe era fascinado por classicismo e estilo italiano. Ele se cercou desses tesouros clássicos. A brilhante carreira de Schiller foi ofuscada por sua morte aos 46. Figurinos de uma das peças mais famosas dele, Dom Carlos. Apesar de ter gerado grandes contribuições culturais para a civilização ocidental, um memorial às suas piores atrocidades está próximo. Esta é a trágica ironia da nação, e nesta região, a glória do espírito alemão e sua barbárie mais vil são vizinhas. Disse que o brilho avermelhado das papoulas em Buchenwald vem do sangue de milhares de vítimas do campo de concentração. Estátuas maiores que o normal servem como memorial, não aos mortos, mas aos que sobreviveram à solução final. O eufemismo de Hitler para o genocídio de opositores, deficientes, homossexuais, ciganos e judeus. Perto da fronteira tcheca fica a Suíça saxônica. Formações rochosas, cavernas, cachoeiras e florestas misteriosas são atrações naturais aqui, um local ideal para este teatro ao ar livre, tradição popular na Alemanha.
Sobre o sinuoso Elba, ergue-se Königstein, a Pedra do Rei. A cidade é uma fortaleza nunca conquistada. A corte saxônica superou crises aqui, protegendo seus tesouros nestas muralhas impenetráveis. Aqui a porcelana foi inventada. Augusto, o Forte, rei da Saxônia, ordenou a um alquimista que criasse uma fórmula para o ouro. Em vez disso, ele criou a porcelana, um feliz acidente que se mostrou igualmente valiosa para o rei. Em Meissen, Augusto, o Forte, fundou a primeira fábrica de porcelana da Europa, início do século XVIII. Seu padrão azul e branco virou marca mundial. Fazer porcelana é ainda uma arte local, exigindo a mesma habilidade no torno e no pincel do pintor. O Museu da Fábrica exibe peças preciosas de seus artistas mais famosos. Rio acima fica Dresden, capital da Saxônia. Ela se situa entre Berlim e Viena, geográfica e culturalmente. Pelo lendário esplendor, Dresden ganhou o apelido A Florença no Elba. Então, as bombas caíram, mas os aliados protagonizaram a tragédia. Na noite de 13 de fevereiro de 1945, ataques aliados transformaram a cidade num inferno. 35 mil pessoas morreram. Os marcos de Dresden foram reduzidos a cinzas. Demorou meio século, mas graças ao orgulho local e à restauração, parte da singularidade da velha Dresden foi recuperada. O cais do rio é a varanda da Europa. Era um lugar para passear, ver e ser visto antes e agora. A Catedral Hofkirche, a glória feudal da velha Dresden. Com torre e detalhes ricos, esta igreja barroca foi dos edifícios mais distintos da Dresden do século XVIII. A catedral e a grande ópera dominavam o horizonte urbano. Reaberto em 1985, este magnífico edifício é exemplo de perfeita restauração. O famoso Zwinger, outra fênix renascida das cinzas. Possui os requintes que um senhor feudal do século XVIII ambicionaria. Fontes, estátuas celebrando a beleza feminina, vistas deslumbrantes e pavilhões luxuosos que dão acesso ao pátio central. Águias douradas pairam sobre a cúpula. Dresden foi uma cidade culta e esclarecida, lar de grandes nomes da ciência e das artes. Uma coleção de arte mundialmente famosa inclui a Madonna Sistina de Rafael e o retrato de um jovem de Turrijo. A Vênus Adormecida de Giorgione e diversas obras da escola holandesa. Quase pereceu na guerra, mas Dresden muito tem de que se orgulhar. E o mesmo poderia ser repetido em toda a Alemanha, uma nação que de muitas formas supera e edifica sobre o seu passado. As duas faces da Alemanha se encontram em seu depósito da história. Porcelana pintada repousa junto a um capacete prussiano. O Fausto de Goethe junto ao Mein Kampf de Hitler. Ao longo da história, quando grandes mudanças alteraram o rumo da civilização ocidental, esta pequena nação esteve frequentemente no centro, confundindo os que previam seu futuro.
Basta perguntar às famílias separadas pelo Muro de Berlim. Quando os alemães finalmente derrubaram aquele símbolo, venderam pedaços como lembranças, puseram em museus e transformaram parte dele em pó. Boas metáforas, todas elas para uma nação física e culturalmente na encruzilhada da história.